Bom dia a todos. Dando início aqui a nossa próxima Table Topic, nesse último dia do 41º Congresso da Propriedade Intelectual promovido pela BPI, temos a honra de contar com a presença do Dr. André Gustavo de Andrade e da professora Cone Cesário, para tratar de um tema bastante atual e que vem sendo bastante discutido na sociedade ultimamente, por conta dos acontecimentos em nosso país, que é a liberdade de expressão. Só que aqui nós faremos a interseção com o direito marcário. Em um primeiro momento, poderia-se pensar que são temas que não têm relação, mas como a professora Cone mencionou recentemente em uma live realizada na Liga Nacional da Propriedade Intelectual, são assuntos que têm realmente interseção. Antes da gente começar, eu vou fazer uma breve apresentação dos nossos palestrantes, trazer aqui o currículo deles, apesar de serem profissionais conhecidos por todos. O doutor André Gustavo Correia de Andrade, ele é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, doutor em Direito pela UNESA, presidente do Fórum Permanente de Liberdade de Expressão, Liberdades Fundamentais e Democracia, professor do PPGD da UNESA e autor de diversos livros, dentre os quais eu faço questão de destacar, pela pertinência do tema, o livro Dano Moral e Indenização Punitiva, os Punitive Damages na experiência do Common Law e na perspectiva do direito brasileiro, e também a obra Liberdade de Expressão em Tempos de Cólera. Temos também a presença da doutora Cone Prieto Fortunato Cesário, que é vice-diretora da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, onde também é professora de Direito Comercial e de Propriedade Intelectual. Doutora e mestre em Direito Comercial pela PUC São Paulo, professora do Programa de Pós-Graduação da Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e autora de algumas obras e uma extensa produção acadêmica na área de propriedade intelectual. Antes da gente começar os debates, eu vou apresentar apenas para vocês aqui algumas imagens de alguns casos que serão tratados pelos nossos palestrantes, apenas para contextualizá-los da nossa agenda. Como todos devem saber, esse assunto ele vem sendo discutido bastante fora do Brasil. Então, essa interseção entre a liberdade de expressão e o direito marcário está em pauta, e há decisões já nos Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos, tratando desse assunto sob dois aspectos. Primeiro, a proteção da marca sob a tutela da liberdade de expressão, como é o caso aqui da banda americana Disland. É uma banda asiática que lutou para usar este nome na denominação da sua banda, porque Disland ele significa olhos puxados. Também o caso do Washington Redskins, em que houve questionamento do uso dessa marca pela comunidade indígena. E, por outro lado, a questão da tutela da reputação da marca pelo seu próprio titular, e a gente vai verificar nos casos que serão apresentados os limites da liberdade de expressão, em que há, aí, no caso, por exemplo, da marca Ford, alteração da forma de apresentação da marca como uma crítica. Mostraremos aqui alguns casos em que são bastante comuns, né? No Brasil a gente vê muito nas redes sociais, em que há esse uso jocoso das marcas para a realização da crítica, como que no caso da marca Fiat, a Lacoste, a Nutella. E também a análise de casos concretos em que houve o indeferimento do registro de marca pelo NPI, com base no artigo 124, inciso 3º, que trata da impossibilidade de registro de marca contra a moral e aos bons costumes, e também as marcas que atentem contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso, a ideia, em que houve, então, um indeferimento nesses casos, como tinha que ser preto, coisas de crioulo, avaliando a discussão sobre a possibilidade de registro desse tipo de denominações que poderiam contrariar entendimentos correntes na sociedade, e algumas outras marcas também que foram, aí no caso, deferidas, como essa pizzaria do Gordo, Gorducha, e a questão da cura gay, gay. Esses são alguns exemplos dos casos que serão abordados aqui por nossos palestrantes. Eu já vou passar a palavra para o
doutor André, que vai iniciar os nossos debates. Em seguida, a professora Cone tratará do assunto sob o aspecto especificamente do direito marcário, para depois a gente passar para os debates. Doutor André, a palavra é sua. Obrigado, Tânia. Primeiro, quero agradecer o convite que me foi feito para participar desse evento, que muito me honra. Eu tenho o maior apreço, não só pela BPI, mas também pela proteção da propriedade intelectual, que é fundamental para todos os países. Eu acho que a propriedade intelectual, enfim, os direitos intelectuais são de grande importância para o desenvolvimento da sociedade. É importante, então, a gente participar de debates como esse, para que a gente crie um espaço cada vez maior para discutir esse tema, que, volto a dizer, é importante para o desenvolvimento social. Bom, na verdade, eu fui chamado aqui para falar mais pelo ângulo da liberdade de expressão. E a minha querida Cone, que é a grande especialista em propriedade intelectual, propriedade industrial, vai trazer um enfoque muito mais específico. Mas eu vou tentar fazer uma interseção também. Mas eu queria, antes de fazer essa interseção, falar um pouquinho sobre a importância do princípio da liberdade de expressão. E eu queria começar falando que a liberdade de expressão no Brasil ganhou proeminência no debate jurídico mais ou menos recentemente, né, com o aparecimento e o crescimento das redes sociais. Eu diria que não foi nem com a Constituição de 1988 que a liberdade de expressão começou a ganhar destaque no debate jurídico, no discurso jurídico. Não, eu diria que foi um pouco depois disso. Foi quando realmente entramos no que a gente pode chamar de era digital, era da informação, e principalmente com o crescimento das redes sociais. Várias questões que antes não eram vistas ou examinadas pelo ângulo da liberdade de expressão passaram a ser. Era muito comum, e eu digo isso por experiência, magistrado que sou, no Tribunal de Justiça, numa Câmara Civil, era comum que muitos casos de alegações, por exemplo, de ofensa à honra, fossem examinados sem maiores considerações sobre o princípio da liberdade de expressão. Era muito curioso isso, né? A gente discutia a questão da honra, da reputação, se o fato era verdadeiro ou não era, se havia ofensa, se não havia, se havia dano moral, se não havia, mas pouco se falava, quando se falava, sobre o princípio da liberdade de expressão. Isso demonstra, isso denota que nós ainda carecemos de uma cultura da liberdade de expressão. Isso dentro do nosso sistema jurídico, do nosso ordenamento jurídico, entre os operadores do direito, se me permitem usar essa expressão, né? Isso está mudando aos pouquinhos, mas ainda temos um longo caminho pela frente, como a gente pode perceber por uma decisão judicial recente que proibiu a publicação de uma matéria jornalística em revista, né? Uma revista que é a revista Piauí, que ia trazer uma matéria, né, falando sobre um caso de um humorista que está sendo alvo de acusação de assédio sexual, etc. Já foi, inclusive, publicada uma matéria na revista Piauí, ia sair uma outra matéria, e ele entrou com uma ação e conseguiu uma liminar, proibindo a publicação da matéria na revista, né? Isso em outros países, notadamente nos Estados Unidos da América, enfim, eu sei que os Estados Unidos da América é fora da curva no que diz respeito ao tratamento da liberdade de expressão. Isso em outros países é impensável. Nos Estados Unidos da América nem se cogita isso. Não há essa possibilidade de haver uma censura prévia, né? E me preocupa muito, né, que alguns juízes, de uma forma um tanto despreocupada, digamos assim, deem liminares desse tipo. Se eu puder ainda lembrar uma outra liminar também do nosso Tribunal de Justiça, e essa é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Uma outra liminar do Tribunal de Justiça foi há 2 anos, quando foi veiculado um vídeo do grupo humorístico Porta dos Fundos, né, na Netflix, que fazia uma sátira à religião, né, cristã. E então propôs uma ação, né, grupos religiosos, etc., entraram com uma ação e foi obtida uma liminar no nosso Tribunal de Justiça, determinando que fosse suspensa a exibição do vídeo num canal de streaming que é pago. E foi necessário que o Supremo Tribunal Federal, em menos de 24 horas, decidisse que essa decisão não contrariava a Constituição. Não é possível isso, né? Vamos deixar esse tipo de situação, foi o entendimento do tribunal, para um eventual julgamento a posteriori de um eventual direito de indenização, se houver, mas uma censura prévia é muito complicado.
né? Então, a gente tem que, primeiro, reconhecer a importância da liberdade de expressão. Isso é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar. E por que a liberdade de expressão é importante? Bom, eu poderia resumir dizendo que a liberdade de expressão ela é, na verdade, condição de possibilidade para a própria democracia. A gente não pode conceber um Estado democrático de direito sem que haja liberdade de expressão. Tá? Mas isso pode parecer um tanto quanto vago. Condição de possibilidade para a democracia. Mas por que a liberdade de expressão é condição de possibilidade? Uma série de razões. Se eu pudesse enumerar aqui, eu sei que eu não vou ter tempo, a minha fala ela é limitada no tempo, mas se eu pudesse trazer alguns dos fundamentos filosóficos da liberdade de expressão, eu destacaria 4 aqui, entre diversos outros, que eu trato no meu livro, por exemplo, e vários autores que se debruçaram sobre o tema, também trazem vários fundamentos. Mas eu traria 4. Primeiro, a liberdade de expressão é fundamental para possibilitar a descoberta do conhecimento, da verdade. Alguns falam em verdade, eu prefiro falar em conhecimento, porque verdade talvez seja uma pretensão muito grande, a gente descobrir a verdade. Mas para que a gente alcance o conhecimento sem liberdade de expressão, nós não temos como avançar, né, no conhecimento. Se a gente só tiver a possibilidade de adotar uma linha de pensamento, né, uma ideologia, um modo de ver as coisas, a gente não consegue avançar, né, como sociedade, em termos de conhecimento, ou como dizem os autores estrangeiros, para descobrir a verdade. É a liberdade de expressão, com os debates existentes sobre os diversos temas, que permitem que nós avancemos, né, e que, historicamente, nos permitiram questionar várias verdades pré-estabelecidas, né, que depois foram desmistificadas, tanto no campo da ciência, quanto no campo da sociologia, quanto no campo da filosofia, no campo da política, em tudo. Já houve uma época em que era considerada uma verdade que algumas raças eram superiores às outras. Não por outra razão, algumas raças foram escravizadas. Não é? Hoje, com o avanço da sociedade, isso é considerado absurdo. Direitos humanos, não há diferença entre raças, etc. No passado, já foi um fato considerado como verdadeiro que as mulheres não eram dadas à política, né, ou a certos trabalhos, etc. Hoje isso também foi desmistificado. Por quê? Porque pessoas desafiaram o entendimento da época, né, e vieram dizer, opa, pera lá, não é bem assim. Né? Muitas vezes com o próprio risco pessoal. Enfim, nós temos vários mártires da liberdade de expressão. Eu poderia citar aqui, no caso da defesa dos direitos civis dos negros, Martin Luther King, Malcolm X, né? Enfim, em relação aos direitos das mulheres, várias feministas, né, que vieram aqui defender os direitos das mulheres, e assim vai. Além disso, a liberdade de expressão é importante para o autogoverno. Se nós não tivermos liberdade de expressão, como é que nós vamos participar do governo? Nós seríamos apenas fantoches do governo. É a liberdade de expressão que permite que nós possamos estabelecer os nossos pontos de vista, discutir as políticas públicas, debater. Hoje em dia, nas redes sociais, todo mundo tem voz, pode chegar e defender uma política contrária que o governo vem implementando, etc. Terceiro ponto, propicia o controle dos atos do governo e de seus agentes. A gente vê isso muito claramente, não só na imprensa, na grande imprensa, mas também nas redes sociais. Os malfeitos do governo, os atos que são considerados ilegais, imorais, enfim, são apontados, né? E isso, muitas vezes, serve como accountability, para que o governo, então, corrija os seus atos ou para que seja responsabilizado um determinado agente público. Quarta importância, ensina a conviver com a diversidade e pluralidade. A democracia é isso, né? É essa babel de opiniões, é essa babel de pontos de vista, e nós temos que conviver com essa diferença, né? Com esse caos, esse doce caos que é a democracia. Se nós pretendermos que só haja um tipo de discurso, um discurso só, então vamos aceitar que nós vivemos numa monarquia, numa aristocracia, numa autocracia, mas não numa democracia. A democracia necessariamente vai trazer essa babel na comunicação. E nós aprendemos, né, com a liberdade de expressão, a conviver com a diversidade e pluralidade, a aceitar os pontos de vista contrários. Muitas vezes, os pontos de vista com os quais nós nos batemos de uma forma muito forte, muito enfática. E isso faz parte da democracia. E finalmente, eu traria um quinto fundamento, que esse é muito importante. A liberdade de expressão é condição para a autonomia do indivíduo. Os outros fundamentos que eu mencionei aqui,
eram importantes, mas do ponto de vista, eu diria, procedimental. Né? A liberdade de expressão é importante para alguma coisa. Mas a liberdade de expressão é importante em si mesma. Sem liberdade de expressão, nós não podemos nos desenvolver como indivíduos. Imagina um artista sem liberdade de expressão, um cantor, um escritor sem liberdade de expressão. Não existe isso. Né? Eu não posso desenvolver a minha arte, não posso desenvolver, enfim, o meu potencial criativo se eu não tenho liberdade de expressão. Se eu só posso fazer aquilo que o governo quer, se é o que alguém mandou. Então, a liberdade de expressão é importante para que eu, como indivíduo, possa também desenvolver todo o meu potencial criativo. Nós somos seres criativos. Né? Nós somos seres culturais, estamos imersos na cultura, né? E temos nossa personalidade humana. Nesse ponto, eu queria destacar aqui uma coisa importante. A liberdade de expressão ela é uma derivação do princípio da dignidade da pessoa humana. Ela é um direito da personalidade. Sem liberdade de expressão, eu, como indivíduo, não consigo me desenvolver. Faz parte da minha característica como ser humano ter liberdade de expressão. Tá? Isso é muito importante, porque agora é o momento de eu falar rapidamente nos limites da liberdade de expressão. Liberdade de expressão tem limite, obviamente. Aliás, eu vivo dizendo que todos estão de acordo com relação à importância da liberdade de expressão. O desacordo começa quando começamos a tratar dos limites da liberdade de expressão. Aí a coisa muda de figura. Né? Todos, não, a liberdade de expressão é muito importante, mas não pode isso, não pode aquilo, e geralmente a gente percebe que os limites são trazidos por cada pessoa de acordo com a sua preferência. Né? É como se a liberdade de expressão fosse apenas para defender as minhas ideias, mas para defender as ideias opostas ou contrárias às minhas, aí não tem liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é isso. A liberdade de expressão é também para defender as ideias com as quais nós não concordamos e até para as ideias que odiamos. Eu gosto muito dessa expressão, liberdade para as ideias que odiamos. É uma frase do Justice Oliver Wendell Holmes Jr., né, que é um Justice da Suprema Corte Americana. E é essa a ideia da liberdade de expressão. Liberdade de expressão, inclusive, para as ideias que achamos detestáveis. Não é? Hoje nós vemos aí na política como é que há uma divisão muito grande, né? Principalmente entre bolsonaristas e não bolsonaristas, não é? E com ódios recíprocos, uma polarização muito grande. Ok, faz parte da democracia, vamos discutir, vamos defender posições, etc. E aí, então qual é o limite da liberdade de expressão? Um pode ser bolsonarista, outro pode ser antibolsonarista, um pode ser de direita, outro pode ser de esquerda. Qual é o limite da liberdade de expressão? O limite da liberdade de expressão, que é um princípio constitucional, está na própria Constituição Federal. A minha liberdade de falar, de me exprimir, ou de escrever, de comunicar, ela esbarra, primeiro, quando invade a liberdade do outro. A gente percebe que a liberdade de expressão não pode ser uma liberdade absoluta, porque a própria liberdade encontra limites em si mesma. Né? Eu não posso, por exemplo, achar que eu tenho liberdade de expressão de interromper outra pessoa que está falando, né? Ou de sair gritando enquanto o outro está falando. Também a liberdade encontra limites na liberdade do outro. Mas também encontra limites em outros direitos constitucionalmente protegidos. A Constituição, junto com a liberdade de expressão, defende outros direitos da personalidade, como a honra, a privacidade, a intimidade, o nome, a imagem. E aí entramos já na interseção aqui com o direito das marcas, a propriedade intelectual. A propriedade intelectual está prevista na Constituição. Né? Eu não posso, por exemplo, usar uma marca que está registrada por uma determinada empresa. Por quê? Porque eu estou invadindo um outro direito previsto na Constituição. Então, é na própria Constituição que nós vamos encontrar o limite para a liberdade de expressão. E é importante que eu frise isso, que pode parecer uma obviedade, mas o óbvio muitas vezes tem que ser revelado, né? Porque muitas pessoas acham que o limite da liberdade de expressão pode estar na moral, algo que, por exemplo, uma piada de mau gosto, uma piada, digamos, degradante, pode sofrer uma censura, porque ela é de mau gosto. O bom ou mau gosto de uma piada não é motivo para censurar judicialmente, né, uma piada, de jeito nenhum. Por outro lado, uma piada ela não pode servir de pretexto para veicular um discurso de ódio, né, para que alguém possa, de uma forma subreptícia, passar uma mensagem que busca não só degradar, mas instigar violência contra um determinado grupo. Não pode, por quê? Porque a própria Constituição proíbe isso. Você não pode usar da sua expressão
mesmo que travestida de humor ou de um discurso político, etc., para propagar a violência, por exemplo, contra uma pessoa ou contra várias pessoas, um grupo de pessoas. O chamado discurso de ódio extremo, em que você, na verdade, não só está revelando o seu preconceito, mas você está destilando ódio contra um determinado grupo, né? Pode ser um grupo racial, pode ser um grupo religioso, pode ser um grupo com base no gênero ou na orientação sexual, etc. Né? Isso não é possível, porque isso viola o próprio texto constitucional. É muito importante, eu falo isso porque o que eu percebo hoje na prática é que vários julgados, e eu citei já 2 aqui, mas eu vou pegar o mais antigo, que eu não quero mencionar esse mais recente, porque ainda está sub judice, né? E eu, como magistrado, eu posso até ter que julgar esse caso, mas no primeiro caso do Porta dos Fundos, qual foi o argumento para tentar o Tribunal de Justiça, através de um desembargador, monocraticamente, tentou suspender a exibição desse vídeo? Qual foi o argumento? O argumento que se ofendia a moral, o sentimento dos cristãos. Qual é o direito constitucional que foi violado? Nenhum. Não, mas é ofensivo ao sentimento religioso. O sentimento religioso não é um direito constitucional. E aí acho importante mencionar uma coisa. Toda vez que eu exercito a minha liberdade de expressão, eu crio o risco de ofender alguém. É importante que se diga. Sempre que exercito a minha liberdade de expressão, eu estou criando o risco de ofender alguém. Mas não existe um direito constitucional ou infraconstitucional que seja de não ser ofendido por uma mensagem qualquer. Faz parte da liberdade de expressão esse risco de eu estar ofendendo alguém. Eu que não tenho uma religião oficial, eu me sinto ofendido, sabe, por muitas coisas, né? Como humanista que sou, quando alguém defende, por exemplo, alguma pauta que é contrária aos direitos humanos, né? Ou quando faz uma piada contra um determinado grupo social, né? Uma piada misógina, uma piada racial, etc. Isso me ofende. Isso me ofende como defensor dos direitos humanos que sou. Mas nem por isso eu entendo que esse tipo de discurso tem que ser judicialmente censurado. Uma outra coisa é a gente criticar um discurso, porque há limites que não são jurídicos, são limites sociais, são limites morais. A gente vive em sociedade, a gente tem que ter uma certa autocontenção, a gente não sai dizendo tudo que a gente quer, né? Exatamente porque nós vivemos em sociedade. Isso é uma outra coisa. Hoje fala-se na cultura do cancelamento, né? Nas redes sociais, quando alguém manifesta uma posição que é considerada como politicamente incorreta ou como violadora de algum direito humano, social, alguma pauta importante, etc. E aí a gente fala a cultura do cancelamento. Porque exatamente hoje em dia a gente percebe que a sociedade tem atuado de uma forma mais intensa no que diz respeito a esse controle da fala. Isso é bom e é ruim, né? A gente vê exageros, sem dúvida nenhuma. As pessoas estão se tornando muito intolerantes, pegam, às vezes, uma expressão que você usou, uma palavra, né, para te colocar no ostracismo, né, para te mandar para a Sibéria moral. Né? Você, então, está cancelado. Essa é a palavra de ordem. Está cancelado. Isso é um exagero, eu vejo muitos exageros. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo isso como uma forma de accountability. A gente também, hoje, não está mais aceitando qualquer tipo de coisa que se fale. Né? A gente hoje tem que tomar cuidado. É importante que haja uma autocontenção até um determinado ponto, desde que isso não caia em exageros, em extremismos que eu tenho visto nas redes sociais, eu tenho visto nas mídias em geral. Mas é importante que haja, digamos assim, uma crítica a coisas que no passado eram naturalizadas, né? Piadas, por exemplo, em relação a gay, em relação a mulheres, em relação, enfim, a vários grupos, né? Pessoas mais velhas ou pessoas com deficiência física. Essas piadas, esses comentários, que eu ainda hoje vejo, e cá entre nós, vejo até no meu grupo. Quando eu falo meu grupo, estou falando de magistrados, colegas magistrados, né? Eu vejo isso em grupos de WhatsApp, etc. Eu vejo piadas que são politicamente incorretas. E obviamente, não vou falar nome aqui, eu não sou nenhum X9 aqui para ficar apontando o dedo para algum colega, mas eu estou falando isso porque não é para desmistificar a ideia de que existem vestais, né, em determinados grupos profissionais ou grupos sociais. Não há. E a gente, na live que nós fizemos, eu e a Cone,
e a Soraya estava lá, eu falei isso, olha, todos nós somos, de certa forma, contaminados, impregnados de preconceito, porque nós vivemos numa sociedade muito preconceituosa. Então, eu nasci numa sociedade e vivo numa sociedade muito preconceituosa. E é por isso que eu digo, eu estou sempre tentando desconstruir o meu preconceito, em vários níveis, seja em relação às mulheres, seja em relação a determinadas nacionalidades, seja em relação à questão racial, né? Eu gosto de dizer que eu estou sempre buscando encontrar o meu preconceito implícito, porque nós temos preconceitos implícitos. Eu não tenho preconceito. Todos temos. Eu até brinquei, só não tem preconceito quem nasceu ontem, né? Só os infantes, só os bebês é que não tem preconceito, porque estão tendo um contato inédito com as coisas do mundo. Nós não temos contatos inéditos, né, na idade em que estamos, porque nós já tivemos contato com tantas coisas e formamos nossos pré-julgamentos, nossos pré-juízos e, consequentemente, os nossos pré-conceitos. Alguns pré-conceitos têm alguma base, né, aqueles estereótipos que muitas vezes têm uma certa base factual, embora sempre falhem, porque o estereótipo é uma generalização, e como toda generalização, ela erra no varejo, né? Ela pode funcionar no atacado, mas no varejo ela erra. Aquela ideia de que todo asiático é bom em matemática é um estereótipo, não é? Como de que os negros todos são bons no basquetebol. E olha que eu estou trazendo estereótipos supostamente positivos. Tem os estereótipos negativos. Aí a gente fala no preconceito sociológico. E a gente tem que se dar conta dos nossos preconceitos. Tá? Então, uma coisa que eu gosto sempre de dizer assim, olha, eu quero dar uma notícia ruim para vocês. A notícia ruim é que todos nós, vocês todos que estão nos assistindo, todos nós somos preconceituosos. A boa notícia é que nós podemos nos dar conta dos nossos preconceitos aos poucos, a cada instante, e tentar mudar. Eu gosto de dizer que eu sou um preconceituoso em desconstrução, eu sou um racista em desconstrução. Eu luto cotidianamente para me dar conta dos meus preconceitos, dos meus prejuízos, porque é uma coisa ruim, é uma coisa que não é aceitável socialmente. Tá? E aí, então, falando um pouquinho sobre, antes que o tempo esgote, não sei se já esgotou, mas falando rapidamente sobre alguns casos que me parecem muito interessantes. Primeiro, acho que a gente tem que dividir duas situações. Primeiro é o do uso das marcas por terceiros, né, que não aqueles que são titulares do direito marcário. Nem todo uso de uma marca por terceiros, uma menção a uma marca por terceiro, deve ser considerado um abuso. Há situações, por exemplo, de sátira, né, em que a marca ela é utilizada com uma finalidade satírica, que se busca, na verdade, fazer humor. É mal comparando o que aconteceu no caso do Porta dos Fundos, que fez uma sátira em relação à religião cristã. Nós vamos encontrar isso também em alguns casos, e eu citei aqui na live dois casos, pesquisando aqui na internet, lembraram em dois casos, um caso muito interessante, envolvendo a empresa Daco, né, que ela produzia a linha de fogão da marca Daco. E aí foi feita uma música, né, um funk, né, em que eu não vou cantar a música aqui, mas falava que a escolha da marca Daco porque Daco é bom. Só que isso cantado de uma forma rápida tem uma conotação sexual, né? Então, isso aí é uma paródia. A gente pode dizer que mas isso aí foi uma violação do direito de marca, uma degradação da marca, isso dá direito a uma indenização por dano moral, etc. Não há, porque... e aí a gente então tem que vir para a questão da liberdade de expressão. A sátira é, tradicionalmente, uma forma de expressão muito protegida, né? Nós satirizamos políticos, nós satirizamos personalidades públicas ou semipúblicas e satirizamos também, eventualmente, empresas, né? Faz parte, enfim, do jogo você ser alvo de uma piada, de uma sátira, de uma paródia, etc. Né? Seria querer, na verdade, ser mais realista do que o rei, proibir esse tipo de manifestação. Seria praticamente você enterrar o humor, né? Porque o humor ele é feito exatamente desse tipo de situação, em que você satiriza, você ridiculariza, né, situações e pessoas. Faz parte do humor e da graça, né, essa surpresa consistente em ridicularizar uma pessoa ou uma situação. Nós rimos do ridículo.
Então, a gente tem que rir de nós mesmos. Eu acho que a melhor coisa que nós podemos fazer numa situação como essa é rir da gente mesmo. Não nos levar a sério demais. Eu acho que um dos grandes problemas, aliás, da nossa sociedade é que nós nos levamos a sério demais. Então, não se levar a sério demais não significa que nós não tenhamos que respeitar o direito da personalidade, o direito à honra. Não, não. É a gente saber o que é a honra ser protegida, o que é a intimidade, o que é a privacidade, e o que não é, o que é algo que, enfim, de certa forma, é domínio público. Nós estamos falando de uma marca que é vendida ao público, né? Como também nós temos personalidade, temos políticos, etc., que estão aí sabendo que vão ser alvo de crítica, né? O presidente da República várias vezes já foi aí alvo de charges e caricaturas em que ele foi descrito lá como nazista, né, como um ditador, etc. e tal. Tentou emplacar aí uma ação contra certos humoristas, não colou. Por quê? Porque ele é político, né? Certas pessoas têm uma menor proteção em relação à sua esfera individual. É importante que se diga, é um ponto que eu quero destacar. A gente tem que contextualizar as situações. A gente não pode querer tentar uniformizar o debate para dizer o que vale para João, vale para José. Não, depende de quem é João, quem é José, qual é o contexto, qual é a circunstância. É uma figura pública? É uma figura não pública? É um político? E qual foi o contexto? É uma piada? É uma coisa séria? É uma acusação? O contexto é muito importante quando nós estamos falando de liberdade de expressão. Então, eu queria primeiro falar nesse caso do uso das marcas por terceiros. Então, o direito de crítica, de sátira, exclui a possibilidade, a princípio, se realmente é isso que acontece, de obter uma indenização por dano moral. Outra situação interessante é o uso de marcas que são consideradas ofensivas ou imorais. E aqui foi feita uma apresentação aqui pela Tânia, né, de algumas situações, e eu estava conversando com a Cone sobre essas situações. Eu lembrei de um caso que eu cito no meu livro, que é dessa banda de rock, The Silence, né, que é uma banda formada por asiáticos e que usou esse nome, quis registrar esse nome, fazendo digamos assim, uma experiência para redesignar uma expressão que na gíria norte-americana é uma gíria depreciativa. Porque slants quer dizer olhinho puxado, mas isso é algo ofensivo, né, nos Estados Unidos da América, para fazer referência aos asiáticos. Só que quem estava querendo registrar essa marca eram exatamente integrantes de uma banda que são asiáticos, porque isso é uma forma de você redesignar, né, uma expressão que, a princípio, ela é derrogatória. Só que, no caso, ela não estava sendo usada de forma derrogatória. Ao contrário, é uma forma muito inteligente, a meu ver, você pegar uma expressão que a princípio, é negativa e transformá-la em uma coisa positiva, né? Como fazem, por exemplo, as lésbicas. As lésbicas, entre elas, usam com muita frequência o vocábulo sapatão, que é uma expressão que era usada de forma muito ofensiva para fazer referência ao homossexualismo feminino, às lésbicas, e elas usam isso como uma forma de redesignar a expressão, para se reapropriar de uma forma positiva dessa expressão. Em vez de pegar e proscrever uma palavra, não, vamos reapropriá-la, vamos redesigná-la, porque isso, de certa forma, acaba com preconceito, ou é uma forma inteligente de lutar contra o preconceito. Em vez de banir uma palavra, vamos nos reapropriar dessa palavra. Como a palavra queer, nos Estados Unidos também era muito derrogatória, hoje é utilizada pela comunidade gay de uma forma muito ampla, né? A expressão queer. Exatamente nessa ideia de reapropriação e redesignação. E a Suprema Corte dos Estados Unidos entendeu dessa maneira, que não havia um conteúdo derrogatório na utilização dessa marca, e o que é algo importante, né, que o sistema norte-americano é muito enfatizado. E também porque lá eles são muito firmes em não admitir restrições de conteúdo à liberdade de expressão, a não ser em casos muito extremos, a não ser em casos em que haja um risco de violência imediata, um risco de dano imediato, trazido pela expressão, pela mensagem. Fora daí, por mais ofensiva que possa ser, mesmo que isso fosse considerado um discurso de ódio, eles entenderam que não era, mas mesmo que fosse, eles entendem que a liberdade de expressão é tão importante que ela não deve ser restringida ou eliminada.
tamanha importância da liberdade de expressão para a sociedade, que eles entendem que é a própria sociedade quem tem que trazer a discussão em torno de uma expressão ou de outra expressão. Não deve, a princípio, o governo ou o poder público interferir no que deve ou não ser dito, porque eles entendem que essa é uma forma paternalista de entregar nas mãos do poder público um poder que deve pertencer à sociedade. Não é o governante ou o governo quem vai ditar o que deve ser dito ou o que pode ser ouvido para ouvidos sensíveis. Porque aquilo é ofensivo a um determinado grupo, para determinadas pessoas. Mas quem é que vai decidir previamente? É o governo? É o grande pai? Né? É uma atitude paternalista. Então, a não ser naqueles casos extremos em que uma determinada expressão possa funcionar como uma instigação à violência ou ao ódio, a liberdade de expressão ela tem que ser preservada. Esse é um parâmetro muito forte, muito firme na doutrina norte-americana em relação à liberdade de expressão. Só que nós estamos ainda muito longe disso. Aqui no Brasil, nós ainda vemos essa tendência de não só restringirmos a liberdade de expressão, porque consideramos que ela é desagradável, ofensiva ou de mau gosto, mas até de criminalizar a expressão. Né? E nós temos aí a lei de racismo, no artigo 20, que tem sido utilizado, a meu ver, de uma forma não adequada para criminalizar determinadas falas, o que me preocupa muito. O artigo 20, a meu ver, deveria ser utilizado para aqueles casos graves, que é o que eu chamo de discurso de ódio extremo, né, o extreme hate speech, em que o preconceito contra determinados integrantes de grupo, ou contra todo um grupo, tende a instigar a violência ou a violação de direitos das pessoas integrantes desse grupo. Só que não é isso que acontece. Agora, uma piada que é considerada racista ou a utilização de um vocábulo que é considerado racista, né, ou misógino, ou sexista, pode levar alguém a ser condenado criminalmente, como se nós já não tivéssemos muitas leis criminais que não resolvem nada e como se não tivéssemos também uma superpopulação carcerária. Será que a resposta para o problema das mensagens de ódio ou ofensivas ou desagradáveis ou de mau gosto é a criminalização? É a pena de prisão? E parece que esse é um caminho perigoso e que, além de tudo, dá para o poder público um poder que eu acho muito perigoso. Só para encerrar aqui a minha fala, eu acho que a gente muitas vezes tem que voltar às origens. E eu cito aqui talvez um dos autores mais importantes, um clássico da liberdade de expressão, que é o John Stuart Mill. Recomendo que todos leiam o livro dele, chama Sobre a Liberdade, um clássico da liberdade de expressão. Não leiam o meu livro, não. Leiam o John Stuart Mill, em que ele defende, já naquela época, né, com unhas e dentes, a liberdade de expressão, e fala sobre a importância da liberdade de expressão para o descobrimento da verdade, ela que ajuda a sociedade a se desenvolver, e ele acredita no embate das ideias como forma de encontrar o melhor caminho, né, para descobrir a verdade e o conhecimento, e ele diz, o critério ou o princípio que deve permear a liberdade de expressão é o princípio ou o critério do dano. A liberdade de expressão ela só deve ceder quando o seu emprego puder causar dano a outro. Esse é que deve ser o critério. Quando a minha fala puder trazer um dano a alguém, ou direito constitucional ou fundamental de alguém, a minha liberdade de expressão não é protegida. Não está amparada pelo artigo 5º, incisos 4 e 9 da Constituição Federal. E aí, esse é o limite que deve ser traçado em relação à liberdade de expressão. Olha, o tema é muito amplo, eu teria muitas coisas mais para falar, mas eu vou deixar agora para quem entende do assunto, direito de marcas, e também entende muito de liberdade de expressão, que é a professora Cone Cesário. Mas estou à disposição para os debates aqui. Obrigado. Muito obrigada, doutor André, pela excelente explanação sobre a liberdade de expressão. Realmente é um tema que dá para a gente discutir durante muitas horas, mas a gente tem um tempo limitado. Então, eu vou passar já a palavra para a professora Cone, que vai dar continuidade, né, à questão da interseção da liberdade de expressão com o direito marcário. Professora Cone. Bom dia a todos, ainda estamos no bom dia, né? Obrigado a todos. Falar depois do desembargador André é uma dificuldade, mas também é bom porque eu vou ter o amparo de um estudioso aí para pôr fogo no parquinho. E aí, para não exagerar, Tânia, no tempo, vamos combinar igual, acho que em truco, né?
você combina sinais. Então, você faz assim para mim se eu estiver exagerando no meu tempo, e aí eu vou ver. E eu quero agradecer aqui que esse debate foi iniciado, né, ali na Liga Nacional da Propriedade Intelectual, e depois disso, o que eu e o desembargador André viemos fazendo foi, eu acho que aprimorar esse debate, mostrar quanto ele está conectado. Ele falou assim, que ela que é especialista, mas quem trouxe, na verdade, essas sugestões desses casos e essa noção de liberdade de expressão no direito norte-americano foi ele. Só que ele vai me deixar pôr fogo no parquinho aqui, eu sei disso, está combinado. E quero agradecer também aqui a LD Software pelo convite e pela doação para nossos estudantes de licenças, né? A nossa participação aqui, e com muito bom grado, veio a doação de licenças de uma modalidade do LD Software, do LD Education, né? Se não me engano, para que nossos estudantes da Faculdade Nacional de Direito, e salvo engano também na IMED, possam aprimorar os seus estudos. Bom, primeiro ponto que eu falei que eu ia tocar fogo no parquinho é a discussão que não existe aqui, mas que já se travou nos Estados Unidos, nestes casos da primeira tela, que foram levados à Suprema Corte, que é a possível inconstitucionalidade do inciso 3º do artigo 124 da LPI, né? Então, que trata da não registrabilidade das marcas contrárias à moral e aos bons costumes. E como o desembargador André estava falando, né, o que é esta moral e aos bons costumes, e esse conceito subjetivo, e esse direito concedido ao Estado, no caso, ao INPI, ao examinador do INPI, de dizer o que é contrário à moral e aos bons costumes. Há um indivíduo, há um examinador de marcas, com 50 milhões de marcas para analisar, há um indivíduo que tem os seus conceitos individuais e as suas opiniões individuais, para dizer o que é contrário à moral e aos bons costumes, né? Que ele pode ter, se ali está posicionado tanto politicamente, ideologicamente, socialmente, consumeramente, de uma forma, né? Então, o que é esse inciso 3 do artigo 124, que concede a um ente, a um indivíduo, a um examinador, este poder, às vezes, de censura através das marcas, dizendo isso é reprovável, está contra a moral e os bons costumes. Então, se nós formos pensar em marcas bem antigas que eu usava nas minhas aulas de marca, há bastante tempo atrás, os bundas foi indeferido. Planet Hemp foi indeferido, foram marcas indeferidas, foram consideradas ali em cima do inciso 3. Naquele tempo e naquele espaço, pode ser que sim, né? Ou que se diz, então, naquele lugar de fala, como também a gente teve marcas, né? Inúmeras marcas, Criolo, e outras, Crioula, e Negrinho, e Negrinha, e muitas marcas dessas questões que naquele tempo foram deferidas. Né? Por quê? Porque nós estamos falando de um critério que estava ali no tempo, no espaço, e um critério de um indivíduo, que foi dado pelo Estado na forma do inciso 3. Então, a gasolina que eu estou colocando aqui em vez de levarmos à nossa Suprema Corte uma discussão privatista de duas empresas sobre duas marcas mundialmente valiosas, cuja uma delas dá para comprar o valor dessa marca, dá para comprar o continente africano em matéria de comparação de PIB, o valor da marca que está sendo discutida, dá para comprar o continente africano, todos os países africanos, em valor de PIB.
a gente deveria levar em discussão a aplicação do próprio inciso 3º por um indivíduo que está ali representando o Estado, que a gente sabe que está assodado de trabalho, e etc, etc, e tal, que todo mundo sabe. Então, em vez de discutir direitos tão privatistas dentro do direito marcário, a gente devia discutir a constitucionalidade, como os americanos fizeram, e foi aí que foi discutido a marca dos olhinhos puxados, ou do Redskin, ou do fuck, foi discutido a constitucionalidade do Latam Act, salvo engano, do artigo 7º do Latam Act. Tal qual, na Europa, que também demorou um pouco mais, é uma sociedade que para um pouco mais, vamos dizer, para pensar, recentemente o Tribunal Europeu, salvo engano, em 2018, discutiu a constitucionalidade também da diretiva europeia, de um artigo da diretiva europeia, similar a esse, que fala sobre a moral e os bons costumes, de uma marca que era a máfia sentada à mesa. Então, lá no tribunal, no início dessa discussão, foi, olha, a máfia sentada à mesa é uma marca ofensiva, porque justamente na Europa, houveram muitas vítimas de grupos mafiosos, né, na Europa, sobretudo ali na Itália, e que então seria ofensiva aquela marca quanto àquele grupo que foi vitimizado pela máfia. Mas, chegando à Corte Europeia, ao Tribunal Europeu, o que se discutiu foi muito além disso. Qual era a mensagem aí que o desembargador André falou? Qual era a mensagem? E, me desculpem os mais conhecedores do assunto, se eu estiver usando errado o termo, qual o lugar de fala daqueles que estavam usando a expressão a máfia sentada à mesa, ou Redskin, ou ali no caso do Slam, qual o lugar de fala, qual a mensagem que está por detrás daquela marca? Então, ela e cabe ao Estado discutir essa questão através de um artigo de lei, proibir moral e os bons costumes, um conceito que é tão aberto, né? Dando ali o direito a um ente do Estado, que é o INPI, que é o examinador do INPI, de dizer isso. Agora, também eu entendo que o Estado não pode se eximir de uma forma geral de estar analisando aquilo que pode ser não concebível como uma mensagem que está por detrás das marcas. A gente sabe que a marca, ela é criada para levar uma mensagem ao consumidor. Ela é uma forma de levar um valor da empresa, um valor, e atrair através daquele valor. Tanto que muitas vezes as marcas fazem o co-brand, se associam, né? Então, eu tenho, de repente, uma marca que tem um conceito um pouco envelhecido e eu faço um co-brand de usar uma marca de um atleta para dar uma rejuvenescida, né? Então, nos anos 90, isso foi muito comum. Aquela marca, a Renault, fez muito isso, usando o co-brand com 89 a Hard Rock, com o Boticário para dar ideia de feminilidade, 89 a Hard Rock para dar jovialidade. Então, a gente sabe que as marcas buscam, né, dar este significado. Então, qual é o significado que está se buscando dar naquela marca? O que se quer dar naquela marca? Temos que ver ali o lugar de fala. E aí, dentre algumas marcas que se trouxe ali, a gente trouxe a Pizzaria do Gordo, a questão também da Low Gay, marcas deferidas, Cura Gay, para canudos, né? E também aquelas marcas que, a princípio, se você olhar, isso é coisa de preto. Isso é coisa de preto. Se você olhar a princípio essa marca, isso é coisa de preto, você, talvez eu ali, como examinadora branca, eu vou olhar aquilo e simplesmente vou dizer, nossa, que marca racista. Isso é coisa de preto.
Mas eu tenho condições de fazer essa análise? Eu estou no lugar de fala? Quem está por detrás dessa marca? Qual é a mensagem que está nessa marca? E aí, se você for ver, por detrás dela, na verdade, são ativistas, são empresas ou ONGs que estão buscando, na verdade, fazer um ativismo através daquele produto. Então, a mensagem que está por detrás daquela marca, isto é coisa de preto. Se você pensar na origem da marca, e vamos lembrar que a distintividade, né, a capacidade de distinguir e captar e levar a uma origem, a origem desta marca não é racista, por exemplo. Tá? Agora, vamos pensar num outro problema. Aí eu toquei fogo no parquinho e eu também tenho que defender os meus, vamos dizer, colegas de academia do NPI, que também são examinadores. Mas eu vou ter tempo, o Manual de Marcas me dá lá a possibilidade de eu olhar na internet, consultar. Mas será que eu vou ter tempo, naquele volume imenso que eu tenho, de olhar e ver quem todo mundo que está por detrás? E será que eu vou conseguir ver isso? Porque pode estar muito fácil num Google, mas pode estar numa rede social um pouco mais difícil, pode estar ali um pouco mais difícil para a gente saber a origem. E o nosso sistema marcário, ele é um formulário muito simples, onde muitas vezes o examinador não tem como detectar tudo isso. Então, por exemplo, aquelas marcas, isso é coisa de preto, e a outra, Tânia, que eu não me lembro agora, era crioulo, né? Alguma coisa de crioulo. Coisa de crioulo, alguma coisa assim. Elas foram, num primeiro momento, indeferidas e depois passou, num segundo momento, a acabar tendo deferimento. Por quê? Porque foi um momento onde os seus titulares tiveram para se explicar. Não, peraí, não estou sendo racista, eu não estou, porque quem eu sou? Eu sou isso, isso, aquilo. Eu tenho um lugar de fala nessa mensagem que eu estou buscando transferir através dessa marca. Né? E que foi isso que o Tribunal Europeu, e que foi isso que a Suprema Corte Americana buscou analisar. Então, está na hora da gente começar a ver isso, mas também saber que nós temos dificuldades aqui dentro do nosso órgão para que nossos examinadores tenham condições de parar e olhar e buscar em todas as redes sociais. Por isso que muitas vezes isso vai ser revertido numa segunda instância do INPI, recursal administrativa, mas temos que lembrar que essa segunda instância recursal administrativa também é um examinador, talvez só mais experiente. Então, eu taquei fogo no parquinho, mas aqui eu também vou tentar buscar uma discussão para a propositura de um mecanismo de analisar estas questões que hoje são tão tênues, né? Então, vamos pensar o seguinte: se eu montar um restaurante chamado Auschwitz, chamado campo de concentração, na hora, eu vou ter um indeferimento dessa marca, eu tenho certeza, e eu vou ter uma repressão da sociedade em cima desse restaurante, ou da maioria da sociedade. Não vai aceitar, não vai querer comer nesse lugar. Né? Eu vou ter a maioria da sociedade não querendo ir num restaurante chamado Auschwitz. E eu vou ter, certamente, eu acredito que o examinador do NPI vai bater o olho e vai dizer não. Né? Principalmente se tiver lá o símbolo da suástica, né? Agora, eu tenho ainda, né, e aí os coletivos estão trabalhando essas questões, milhares de restaurantes espalhados pelo Brasil, chamados senzala. E senzala não era, né, um lugar bacana. Não é um lugar bacana para hoje, talvez, nós estarmos glamourizando o uso destas expressões como nomes de restaurantes ou nomes de lojas e etc e tal. Mas estes conceitos,
essas questões destes grupos, do LGBTQI ou das questões raciais, elas ainda estão engatinhando na nossa sociedade. Estes grupos estão começando a gritar e aparecer e falar agora, né? E eles estão gritando e aparecendo e falando, gritando no bom sentido, buscando esclarecer e informar a sociedade agora. Ainda não bateu, talvez, na porta dos direitos da propriedade intelectual, mas vai começar a bater. Eles vão começar a se organizar e buscar, talvez, né, estes grupos, estes coletivos, estes grupos, a discutir se marcas ali estão buscando, tendo mensagens racistas ou homofóbicas e etc, etc e tal, preconceituosas ou misóginas. Eles vão começar a pressionar o econômico. E, aliás, quando se pressiona o econômico, e nós que trabalhamos com propriedade intelectual, nós estamos trabalhando para o poder econômico. É onde, geralmente, as coisas funcionam para esses grupos. Então, por aí é que vocês veem aquele projeto de lei da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, buscando que não as juntas comerciais e outros órgãos não façam homenagens e usem termos que possam ser considerados aí racistas ou de eugenia e etc e tal. Apesar disso, eu também, de novo, vou riscar mais um fósforo aqui. Eu não sei também se o melhor mecanismo é um projeto de lei, proibindo simplesmente, de novo, colocando na mão do Estado, aí depois o desembargador André vai me dizer, vai voltar, de novo colocando na mão do Estado, da junta comercial, de um examinador da junta comercial, tem um outro nome, mas me fugiu agora, gostaria de ter o professor André Santa Cruz aqui para me ajudar, do DREI, dizendo ali se o nome comercial daquela empresa poderia ou não ser registrado, ou seja, de novo o Estado agindo como um limitador da liberdade de expressão através de um indivíduo que muitas vezes ele sozinho, como é que ele vai analisar aquilo se é contrário à moral, aos bons costumes, etc. e tal. Certos conceitos é fácil para a gente, como eu citei ali, Auschwitz e a suástica. Eu estou citando ali uma situação e que é criminosa e que não é também socialmente já amplamente não aceita, ou mais amplamente não aceita, que pese a gente tem visto alguns grupos voltando a defender isso. Mas eu sou otimista, eu tendo a acreditar que a maioria não. Mas outros temas, né, como essas questões do racismo, como as questões do LGBTQI, elas não estão ainda amplamente debatidas na sociedade. Então, a gente tem dificuldade de saber até que ponto nós estamos sendo racistas, até que ponto nós estamos cultuando um símbolo racista ou uma fala racista, ou não, porque, como o próprio desembargador André falou, todos nós só não nascemos, talvez nós brancos não nascemos racistas quando nascemos. A partir dali, a gente começa a ter as construções, né? Por mais que a gente queira não ser racista, a gente tende a ser antirracista. Depois ele também me ajuda me dizendo quem disse essa frase, não basta não ser racista, temos que ser antirracista. Eu vou chutar, eu acho que foi a Viola Davis, mas se eu estiver errado, depois ele me corrige aí. E aí, botei esse fogo no parquinho e falei lá também do inciso 3, e aí também eu acho que nós temos que começar a discutir, pela fala do doutor André, a questão do inciso 3, o inciso 4 do artigo 130, o direito do titular da marca a zelar pela reputação, pela violação e a reputação, o que é dano, o que realmente é dano, aí que estamos de novo, direitos da liberdade. Então, ali segundo slide, o jacarezinho da Lacoste,
lascou-se, é uma paródia, é uma brincadeira, é dentro do liberdade de expressão que a sociedade faz mesmo, né? Um jacarezinho correndo, usando a marca de uma forma, de uma brincadeira, e faz parte da nossa cultura brasileira a gente ser assim. Nós somos os brasileiros, a gente é assim. Talvez aquela mesma imagem ali, numa cultura, numa outra cultura, ela fosse muito ofensiva para as pessoas e para a marca. Mas para nós, a gente leva de uma outra forma. Agora, e o outro lá? Mil e uma utilidades, agora eu não me lembro a frase, ou bom, mas, ou da Nutella, é muito bom, mas não para quem engorda, e aí vai. Será que isso também, como é que está a reputação dessas marcas e o dano, gera dano, não gera dano? Até que ponto que a gente está, o próprio titular da marca está sendo permissivo ou não, ou vai zelar? Então, tem uma outra questão de análise sobre a ótica da liberdade de expressão em cima dos direitos do titular sobre a reputação, proteger a reputação da sua marca, que é o inciso 3º, alguma coisa assim, do artigo 130. Gente, se eu falei algum termo assim errado, depois vocês me corrijam, tá? Então, está na hora da gente começar a discutir isso, porque isso vai bater a nossa porta, né? Eu estou aqui falando dentro de um espaço de, majoritariamente, escritórios de propriedade intelectual, que tem que estar preparado para saber que os coletivos, que os grupos de defesa destes direitos vão começar a discutir estes registros marcários. O INPI tem que se preparar, porque isso vai bater a porta dele, e aí eu vou defender o meu amigo André, desembargador André. O INPI tem que se preparar para tudo isso não começar a cair lá no judiciário, e primeiro vai cair de novo ao individualismo de um juiz, ao conceito moral e ético de um juiz, para depois cair numa Câmara, que aí a gente tem um grupo maior. Então, isso transcorreu anos e anos e anos até chegar a isso. E aí, eu vou encerrar com a minha proposta. Taquei fogo no parquinho para depois vir com uma proposta de apaziguar aqui. Joguei álcool para depois vir com a água. A minha proposição é de que a gente discuta, e a BPI hoje tem um comitê da diversidade, e venha talvez discutir com o INPI, e venhamos a discutir nas academias, nas universidades, a formação de um comitê, algo talvez parecido com a comissão de análise de alto renome, porque também a gente não vai ter um volume tão grande de marcas que vão cair nesta situação. Um comitê dentro do INPI que venha tratar desta questão das marcas e a liberdade de expressão e a diversidade e o significado que elas trazem e o contexto que elas trazem. Esse comitê endógeno, não, INPI, meus amigos do INPI, vocês vão ficar bravos comigo, mas talvez não tenha que ser endógeno. Ou talvez esse comitê tenha que ser preparado para quem conhece o assunto. Tal qual, desembargador André, se você vai me permitir, eu acho também, a gente discutiu isso, que as magistraturas, e aqui a magistratura emerge do Rio até que faz isso muito bem, mas a Infam, eu acho que tem que abrir para trazer os conhecedores no assunto. Então, trazer os professores de psicologia, para treinar estes examinadores dessa comissão do INPI, para trazer os professores que trabalham com as questões raciais, para trazer os professores que trabalham com as questões LGBTQI, para que os examinadores sejam treinados e preparados a entender, talvez, em que contexto aquela expressão, volto a dizer, é coisa de preto, não é coisa de preto, acho que é isso. Em que contexto essa expressão é racista ou não é racista? Né? Então, preparar um grupo em segunda instância no INPI para que vá estes casos a um debate na academia, para que vá a um debate numa comissão preparada para este assunto. Né? E aí eu acho que a BPI tem um papel com o Comitê da Diversidade da gente começar a preparar-nos para estas discussões que vão bater nos tribunais também. E assim eu encerro. Botei fogo, mas viu, agora eu estou já tentando dar uma solução para a gente não ser tão belicoso, tão bravos assim, tá? Obrigado a todos. Muito obrigada, professora Cone.
Realmente, assim, a exposição, como não poderia deixar de ser, foi muito interessante, levantou pontos importantes da interseção da liberdade de expressão com o direito marcário e fez uma proposta interessante que eu não sei se o doutor André Corrêa de Andrade gostaria de comentar antes da gente passar para as perguntas. A Connie tinha comentado comigo antes da exposição sobre essa ideia. Eu achei a ideia brilhante, porque acho que um dos grandes problemas que nós enfrentamos nas diversas instituições é exatamente essa endogenia que ela mencionou. É importante que, em algumas instituições, e eu falo instituições da sociedade civil e também das governamentais, etc., é importante que nós tenhamos pessoas com mentalidades diferentes, com lugares de fala, pontos de vista diferentes, para a gente poder pensar melhor sobre determinados assuntos. Então, acho que a ideia de um comitê, né, que seja formado por pessoas com um background diferente, né, onde discutam temas ligados à sociologia, à questão racial, à questão do gênero, enfim, da filosofia, etc., é importante para que nós possamos ter essa pluralidade necessária para bem decidir questões como essa. Porque se a gente deixa isso, me desculpe a expressão, nas mãos de tecnocratas, e quando eu falo isso, eu me refiro, enfim, de um modo geral, a todas as instituições, inclusive àquela a qual eu pertenço, né? Se a gente deixa isso nas mãos daquelas pessoas que têm aquela visão, que foram treinadas para aquilo, etc., e tal, e não conhecem outras realidades, outros pontos de vista, a gente vai acabar chegando a algumas decisões que não são as mais adequadas. O Ani mencionou aqui a Infam, eu poderia citar a Escola da Magistratura, as escolas da magistratura em geral, também nós temos que nos abrir cada vez mais para outros saberes, para pessoas que têm outras expertises. A gente só tem a ganhar com isso. Eu acho que a pluralidade e a diversidade é algo enriquecedor. A grande vantagem da democracia, diferentemente do que muita gente imagina, é exatamente essa babel de opiniões, porque é através desse caldo cultural, né, que muitas vezes é difícil de aprender, que nós conseguimos, muitas vezes com vagar, é verdade, e com muito caos, mas é que conseguimos avançar determinadas pautas. Nunca será através do pensamento único, né? A ordem nesse ponto, que é uma coisa muitas vezes desejável, ela se confunde com a uniformidade. Uniformidade não significa ordem, não. A gente tem que buscar ordem no caos, a ordem na diversidade de opiniões, não na uniformidade. É assim que a gente consegue avançar. Então, estou plenamente de acordo com essa sugestão. Acho que seria muito interessante. Eu acho que não só o INPI, mas a sociedade teria a ganhar com a criação de um comitê como esse, bem formado, né, com pessoas de fora que pudessem realmente contribuir em casos como esse, e até evitando que casos como esse fossem bater as portas do judiciário. Seria muito bom. Muito obrigada, doutor André. Eu vou passar aqui para as perguntas. Eu tenho acesso às perguntas aqui da nossa sala, se eventualmente tiver perguntas externas de quem nos assiste de fora, eu aguardo aqui uma mensagem do pessoal da organização. Nós temos uma pergunta da doutora Soraya Embaçaí de Mello. Ela diz: o direito constitucional de liberdade de expressão se sobrepõe ao direito constitucional de propriedade das marcas? E eu acrescento, considerando que o STF entende que a liberdade de expressão ela sempre deve se sobrepor aos demais direitos, ou seja, ele fala que a primazia da liberdade de expressão, isso significa que, não havendo abuso, a tutela da reputação da marca sempre vai ceder passo à liberdade de expressão? Posso começar? Depois o doutor André fala. Eu entendo que eu entendo que não, que uma coisa não se sobrepõe. Ambos são direitos fundamentais e constitucionais, né? A propriedade intelectual está dentro do artigo 5º, tal qual a liberdade de expressão está dentro do artigo 5º. Então, não há uma sobreposição. O artista precisa da proteção da propriedade intelectual, o desembargador André falou isso, para ele poder desenvolver
né? Os criadores, nós não estaríamos com certeza de que nossa Terra não é plana, que nossa Terra é redonda, se o Galileu, né? Galileu, eu tenho que ver com meu filho que ganhou medalha de ouro na OBA, se é o Galileu mesmo, que diz que a Terra era redonda, né? Aí eu já fiz o jabá de mãe, aí, né? A gente não teria se ele não tivesse sido protegido, tanto pela liberdade de expressão, quanto pela a produção intelectual dele, né? Pela reversão econômica da proteção intelectual dele, das criações, das patentes e dos direitos autorais. Então, eu não entendo que há uma sobreposição. Eles estão ali, ambos na Constituição Federal. O que tem, no meu modo de verificar, o que tem que se ver é o contexto. A mensagem que está por detrás. É uma mensagem ofensiva? É uma mensagem de brincadeira, né? de plágio, que, inclusive, a lei permite brincadeira, plágio não é brincadeira, não, usei a expressão errada. Como é que fala no direito autoral? Está me fugindo aqui. Fiquei emocionada, lembrei do meu filho. Quando se brinca, que os humoristas fazem, é uma mensagem humorística, né? Sátira, que você quer dizer? Sátira, paródia. Aliás, a Lei de Direitos Autorais permite a sátira e a paródia, né? O que está por detrás daquilo? Ou volto a dizer ali, coisa de preto. O que está por detrás? Na verdade, não está por detrás uma mensagem racista, né? Então, para mim, não há sobreposição desses dois direitos, não. O que se tem que entender é o que está por detrás. Para mim, a primeira vez que se cutucou um pouco esse assunto e chegou a uma instância superior foi um caso agora envolvendo o Botafogo, também Porta dos Fundos. A gente deve muito à Porta dos Fundos em matéria de criar polêmica que nos faz pensar e discutir. Eu acho que no próximo evento da BPI, o pessoal do Porta dos Fundos devia estar aqui presente também. O caso que eles fizeram um vídeo, uma brincadeira com o Botafogo, e o Botafogo entrou com uma ação judicial discutindo o uso da camiseta, que aquilo estaria denegrindo o clube, a marca Botafogo do clube. E o STJ, isso não foi para o STF, o STJ entendeu que não, que era uma sátira, que era uma paródia e que não estava havendo ali um denegrimento da marca. Em alguma das instâncias, eu não sei se foi em primeira instância ou segunda instância do TJ aqui do Rio, entendeu-se o contrário, que havia um denegrimento à marca, sim. Aliás, deixa eu comentar, talvez essa palavra que eu esteja usando, denegrir, já não seja a melhor palavra a ser usada pelos grupos, pelos coletivos, eles entendem que vem, na verdade, de uma concepção aí de rebaixar o negro, né? Denegrir. Doutor André, quer fazer algum comentário? Queria, sim, só para fazer coro com o que a Cone disse e acrescentar alguma coisa. Com certeza, tanto a liberdade de expressão quanto a propriedade intelectual são direitos reconhecidos na Constituição Federal e não há, digamos assim, primazia, não há supremacia de um direito sobre o outro. Existe, sim, uma coisa que o Supremo Tribunal Federal já declarou, e algumas vezes eu concordo com essa doutrina, na verdade é uma doutrina, e que também foi estabelecida em primeiro lugar nos Estados Unidos da América, que, queiramos ou não queiramos, é o grande laboratório, é o sistema jurídico que tratou de uma forma mais aprofundada o tema da liberdade de expressão. Existe o entendimento de que a liberdade de expressão ela constitui aquilo que se chama de um direito preferencial. Dentre os direitos constitucionais, dos direitos fundamentais, é um direito preferencial prima facie. Mas o que significa chamar a liberdade de expressão de um direito preferencial prima facie? Significa colocar ela numa posição de primazia ou numa ordem hierárquica superior em relação aos demais direitos constitucionais? Não. Significa reconhecer que a Carta Constitucional, além de ser uma carta jurídica, é uma carta também que consagra valores. A Carta Constitucional é uma carta jurídica, é uma carta política e é uma carta também valorativa, em que ela traz os valores que foram consagrados pelo Constituinte, no nosso sistema jurídico. E a liberdade de expressão, principalmente da forma como ela foi
encartada no texto constitucional, ela foi claramente colocada numa posição de muita importância. Se vocês forem perceber, a Constituição é até redundante no tratamento da liberdade de expressão. Ela é prevista no artigo 4, inciso 9, e depois, quando se fala na comunicação de massa, no artigo 220, se fala mais uma vez em liberdade de expressão, a demonstrar que houve uma intenção do Constituinte de fazer uma ruptura com o passado, né, na época da ditadura, na época do regime militar, em que, na verdade, o que nós tínhamos aqui era censura, não tínhamos liberdade de expressão, artistas, intelectuais eram perseguidos, punidos, muitas vezes mortos, alguns tinham que sair do Brasil e ir para o exílio para poder escapar da perseguição na época da ditadura. Então, houve uma intenção clara de romper com esse momento muito ruim, né, obscuro da nossa história constitucional, e consagrar uma liberdade de expressão muito robusta aqui no Brasil. Por isso que é tão enfático. Em 3 dispositivos separados, nós temos aqui a menção à liberdade de expressão. Então, artigo 5, incisos 4, 9 e artigo 220. Né? Então, dizer que ela é um direito preferencial prima facie significa apenas dizer que aquele que deseja sustentar alguma regra ou algum entendimento que seja restritivo em relação à expressão, né, à manifestação do pensamento, tem um ônus argumentativo muito mais rigoroso, muito mais forte. Então, para se desincumbir disso, tem que demonstrar com muitas razões, de forma muito clara, que naquele caso específico que está sendo examinado, a liberdade de expressão não existe, ou não há proteção à expressão. Essa a ideia. É como se fosse um ônus da prova, só que é um ônus argumentativo muito mais forte. Isso foi enunciado pelo Supremo Tribunal Federal em vários casos, mas eu mencionaria aqui talvez o mais importante, um dos casos mais importantes, se não o mais importante julgado pela Suprema Corte, que foi o julgamento da DPF 130, que considerou não recepcionada pela Constituição Federal a lei de imprensa, né? Porque se considerou que a lei de imprensa era um produto de uma época em que não havia democracia, era um produto do regime ditatorial militar aqui no Brasil, e por isso ela foi considerada como não recepcionada em bloco, embora até houvesse alguns dispositivos que de inconstitucional em si não tinham nada, mas entendeu-se por não recepcionar como um todo aquela legislação, porque se entendeu que ela, em linhas gerais, ela violava esse direito, que é um direito preferencial prima facie. Significa, então, apenas isso, que a liberdade de expressão, quando desafiada ou quando confrontada contra o direito, impõe aquele que argumenta no sentido de não haver uma garantia de proteção à liberdade de expressão, deve trazer argumentos muito poderosos, muito fortes, para convencer quem vai julgar de que realmente não há proteção à liberdade de expressão. E eu concordo com a Cone quando diz o seguinte: não há como dizer assim, a frio ou em abstrato, se a liberdade de expressão vai se sobrepor a um determinado direito constitucional como de propriedade das marcas. Só no caso concreto é que você pode julgar isso. Não há como você interpretar em abstrato, só se interpreta no concreto, pelo menos de forma hipotética. A hermenêutica não se faz de forma abstrata, ela se faz apenas de forma concreta, porque o ato de interpretar é um ato de concretização da norma. Você só consegue interpretar concretizando. Você precisa das circunstâncias do caso. Eu não posso dizer assim, abstrato, a liberdade de expressão é mais importante que a privacidade e a intimidade. Isso é uma loucura, claro que não. Mas há situações em que a privacidade e a intimidade têm que ceder para a liberdade de expressão, como, por exemplo, nós estamos tratando de uma figura pública, uma informação que pode ser de interesse público, etc. Se não é, aí a privacidade, naquele caso, vai preponderar sobre a liberdade de expressão. Então, é sempre no caso concreto que nós temos que decidir. E aí eu queria aproveitar esse gancho para dizer uma coisa que, para mim, é uma batalha que não é só minha, mas de vários outros juristas. Eu citaria aqui o meu querido mestre, orientador do meu doutorado, o Lênio Streck. Ou virou moda hoje, e, no fundo, virou um jargão, a gente invocar aí a teoria, o princípio da ponderação para solucionar esses casos, que alguns consideram casos difíceis, quando está, de um lado, um princípio, como a liberdade de expressão, e de outro, um outro direito ou princípio constitucional, como a intimidade, privacidade, honra, etc.
E aí, então, a gente faz, digamos, um sopesamento, no caso concreto, dos princípios. Na verdade, o emprego dessa teoria, ou desse princípio, ou desse critério da ponderação, só tem levado a casuísmos, né? A chamada técnica da ponderação nunca ajudou a resolver nada. Eu poderia citar aqui um caso, que para mim é um caso clássico, é o caso Elvanger, que tratou o primeiro caso julgado pela Suprema Corte sobre discurso de ódio de hate speech, em que acabaram entendendo que não deveria ser concedido habeas corpus a um editor e escritor de livros antissemitas, tinha publicado vários livros antissemitas, e entendeu-se, e vários ministros julgaram que não deveria ser dado habeas corpus a esse paciente, esse editor e escritor, e empregaram a técnica da ponderação. Só que a decisão não foi unânime. Aqueles que votaram no sentido de conceder o habeas corpus, entendendo que, a despeito da odiosidade das obras publicadas, enfim, desses livros, etc., a liberdade de expressão deveria ser prestigiada, também invocaram o princípio da ponderação. Vocês vejam que os dois lados que decidiram de forma diametralmente oposta invocaram o princípio da ponderação ou a técnica da ponderação e chegaram a resultados completamente diferentes. O que nós precisamos no Brasil é estabelecer critérios, como existem lá na Suprema Corte dos Estados Unidos da América, para decidir essas questões. Porque temos que encontrar bases racionais para não ficar dependendo exatamente do subjetivismo de cada julgador. Porque aí um determinado julgador acha que uma determinada expressão é imoral ou que determinado princípio deve prevalecer sobre o outro com base na sua moral ou no seu subjetivismo. E, olha, e a última coisa que eu quero é ser julgado por um juiz solipsista, ou subjetivista, ou relativista. Eu quero ser julgado por um juiz que tenha critérios para que eu saiba, né, quais são as chances que eu tenho de ganhar ou perder uma demanda. Eu não quero depender da bondade dos bons magistrados. Eu prefiro depender daquele que joga o jogo com base em regras pré-estabelecidas. Senão, o direito acaba se tornando um jogo de sorte ou de azar. Coni levantou a mão. Eu só vou completar isso. Tudo, e na propriedade intelectual mais do que nunca, mas em tudo, a gente tem que ter critérios, métodos, não pode ser um indivíduo falando, né? Vou para um outro campo que a gente tem trabalhado muito, quem me conhece, que é a aplicação de pesquisas de mercados e de critérios de análise, como o teste 360 e etc., para analisar se uma marca viola ou não. É por isso que existe o manual de marcas do NPI, aquela coisa extensa, enorme, para ter critérios, entendeu? Então, é isso que nós precisamos, ter critérios para analisar, para sair do subjetivismo. Mas, para construir esses critérios, a gente precisa ouvir a todos, ouvir os cientistas, os atores, aqueles que estudaram aqueles assuntos de uma forma ampla, de uma forma multidisciplinar. Não dá mais para ficar só dentro do direito para construir critérios de análise de quase nada mais. E, sobretudo, dentro da propriedade intelectual, que a gente trabalha com questões tão técnicas, com ciência pura, por exemplo, na área da patente, e a gente trabalha, no caso das marcas, na verdade, falando com uma outra pessoa, com o consumidor. Eu estou dizendo aqui que eu acho que viola, mas quem sou eu? Eu acho, mas de repente o consumidor-alvo daquele produto acho que não viola. Eu estou achando que essa figura de duas pessoas fazendo sexo, como foi esse caso do Tribunal Europeu que foi discutido, violava a moral e os bons costumes. Mas, de repente, a sociedade ali europeia não entende mais daquela forma. Então, eu tenho que ouvir o destinatário da imagem, eu tenho que, do sinal, e eu tenho que ouvir, e aí o meio de ouvir são as pesquisas de mercado, às vezes, e eu tenho que ouvir os estudiosos do assunto para formar, para criar esses critérios. E às vezes esses estudiosos estão em outros campos, estão na psicologia, estão na sociologia, estão em outros campos do saber, estão na filosofia. Muito Acho obrigada. que já estamos extrapolando bem a hora, né? É isso que eu ia falar, assim, nós infelizmente já atingimos aqui o limite, né, de tempo. Temos aqui só no chat
uma mensagem da doutora Patrícia Silveira, diretora-secretária da ASP, parabenizando os palestrantes pelas exposições. Temos uma questão adicional da doutora Soraya, talvez a gente possa responder muito rapidamente, porque realmente a gente tem 1 minuto. Né? A da Soraya, a gente pode responder no privado, qualquer coisa? Tá bom, então. A gente, até por conta da organização aqui, eu acho que não gostaria de extrapolar aqui o tempo regulamentar. Eu agradeço o doutor André, agradeço a professora Cune pelas brilhantes exposições, realmente, assim, foi muito enriquecedor, gostaria de continuar, porque eu mesma tenho uma lista de perguntas aqui que eu não consegui fazer, mas a gente vai ter que discutir em outro momento. Também gostaria de agradecer a LDSoft pelo apoio, ela conseguiu viabilizar aqui essa Table Topic conosco, e convidamos todos a participar da plenária de encerramento do nosso congresso, em que vai haver a entrega do prêmio da patente